já. Deixa eu botar aqui para... Pronto. Galera, hoje a gente inicia aí um pouco da geometria, tá certo? A gente estava até agora tendo bastante aula sobre álgebra e a gente volta um pouquinho para a geometria, que é um abraço que a matemática dá em vocês, né? Beleza? Então, hoje a gente começa o estudo de geometria falando um pouquinho sobre semelhança de polígonos, tá certo? Beleza? Então, antes de falar de semelhança de polígonos, propriamente dita, que é a parte mais importante da aula de hoje, a gente precisa conhecer um pouquinho sobre semelhança de figuras, tá? Não necessariamente de polígonos, figuras quaisquer, tá certo? Então, basicamente, uma definição assim bem rasa do que é uma semelhança de figuras. Duas figuras são semelhantes quando elas são reduzidas ou aumentadas proporcionalmente, sem deformar, digamos, a figura. Tipo assim, ó, quando eu digo, por exemplo, que existe uma foto 3x4, para quem não sabe, uma foto 3x4 é uma foto retangular 3 centímetros por 4 centímetros. É por isso que se chama 3x4, tá? Aumentar, ampliar, se eu pedir para ampliar essa foto, não é só você, digamos, aumentar um lado desse retângulo, não, puxar, não, porque isso deforma a foto. Para que você construa fotos semelhantes, você deve, digamos, aumentar a altura e largura proporcionalmente. Como assim, aumentar proporcionalmente? Quer dizer que o que você fizer com um lado com relação a dobrar o tamanho, ou triplicar, ou enfim, reduzir na metade, você deve fazer com os demais lados, para que a figura não saia deformada. Então, a gente falando aí sobre semelhança de figuras, ó, só para você ter a ideia de o que seria semelhança de figuras quaisquer, é o que está escrito aí, ó. Duas figuras têm a mesma forma, se uma delas é uma ampliação ou redução proporcional da outra, ou se forem geometricamente iguais. Geometricamente iguais é que os ângulos e os lados possuem as mesmas medidas. Eu coloquei aqui um exemplo para a gente ter uma ideia de o que é isso. Ó. Por exemplo, tá vendo esse quadrado amarelo e esse verde? Ó? Essa figura verde e essa amarela, a gente pode dizer que esses dois quadrados, por exemplo, são semelhantes. Por quê? Porque a figura, digamos, ela não se deformou, ainda virou um quadrado. Se eu tivesse só aumentado esse lado aqui, por exemplo, ele viria um retângulo, né? Então, não se deformou. E eu não coloquei aqui, mas o tanto que eu aumentei aqui, com relação a dobro e triplo, eu fiz com os demais lados. Ou seja, se esse lado aqui dobrou de tamanho, era 2 centímetros, e aqui também. E, aliás, essa base era 2, e passou a ser 4, quer dizer que eu dobrei de tamanho. Para que a figura se torne semelhante, essa altura também deverá ser dobrada de tamanho. Ok? Então, não é aumentar o mesmo tanto, é aumentar proporcionalmente. Se você dobrou um lado, ou triplicou, ou quadruplicou um lado, os demais lados também será feita a mesma coisa, tá? Então, falar em ampliação ou redução, tá? É isso. A ampliação ou redução proporcional quer dizer isso. Se você dobrar um lado, você também dobra o outro, os demais lados, ok? Assim também, esses dois retângulos, ó. Aqui eu coloquei ambos os lados, ó. Esses dois retângulos. Esse retângulo aqui, ó, se eu for comparar esse, ele reduziu, não foi, ó? Ele era maior e se tornou menor, tá certo? Mas ele reduziu, não foi de qualquer jeito. Ele não só reduziu o tamanho. Ele reduziu proporcionalmente. Por que proporcionalmente? Porque, veja, a altura dele, ó, foi para metade, ó. Era 4, passou a ser 2. E a base dele, ó, era 12 e passou a ser a metade de 12, que é 6. Veja, não reduziu o mesmo tanto. Daqui para cá, ó, a altura reduziu 2 centímetros. E daqui para cá reduziu 6 centímetros. Não reduziu o mesmo tanto, não. Mas a redução foi proporcional. Por quê? Porque ambas foi reduzido a metade. Tá bom? Professor, então, para aumentar um retângulo, você tem que duplicar, triplicar, aumentar o tanto de vezes que você quiser todos os lados? Exatamente, Levi. Não é para aumentar um retângulo, é para construir outro retângulo semelhante ao dado. Se você quer só aumentar, Levi, é só você, digamos, aumentar o tamanho de um lado mesmo. Mas se você quer tornar a figura semelhante à primeira, então você tem que aumentar proporcionalmente. Tá certo, Levi? Alan, Hum, mas isso não significa que as figuras têm que ser do mesmo tamanho, não, né? Tipo, não, não necessariamente. certo. Beleza. E também figuras desse jeito, ó.
as figuras são exatamente iguais. As figuras congruentes, que a gente viu ano passado, sobre congruência de triângulos, também são consideradas semelhantes, tá bom? Calma, gente, aqui é só para você ter a ideia de semelhança. A definição formal, com cálculo e as demais coisas, eu vou ainda colocar em um dos slides que a gente vai apresentar, tá bom? Beleza? Isso aqui é só a ideia de semelhança, tá bom? Então, falando aí sobre semelhança, ó, pronto, você tem três figuras. Suponha, tá, só para efeito de conhecimento, que, digamos, essa figura com relação a essa, teve aqui um aumento, e aí o que eu fiz foi duplicar o tamanho, tá? Eu sei que não parece aí, mas vamos considerar que seja. Daqui de a figura um para a figura 2 eu dupliquei, tá certo? Essa figura um com relação à figura 2 se eu duplicar esse lado e esse também, duplicar ambos, e aí eu obtiver essa, então a gente pode dizer que essas duas figuras são semelhantes. Não é só aumentar, é aumentar proporcionalmente. Assim como a figura um e a figura 3. Alan, mas na figura um e a figura 3 tu não aumentou ou diminuiu nada. Mas eu posso dizer que aqui, gente, ó, se eu dupliquei, quer dizer que eu multipliquei os lados retângulos por 2, né? Não é isso? Se eu dupliquei o tamanho, quer dizer que eu multipliquei por 2. Essa daqui é como se eu tivesse multiplicado por 1. Não altera nada. São figuras, digamos, congruentes, e congruentes também implica semelhança. Deixa eu tirar aqui do slide só para te mostrar uma coisa, ó, só para você ter a ideia. Olha para essa figura aqui maior, essa figura 2, ó. Esquece as outras, só a figura 2. Se eu pegar essa figura aqui e aumentar assim, ó, eu estiquei só ela assim para baixo. Essa figura 2 agora, ela não é semelhante à figura 2 que tinha antes. Por quê? Eu só fiz aumentar embaixo. Eu não aumentei os lados proporcionalmente. Entende? Então, essa figura 2 que está agora é diferente dessa daqui, ó. Tá certo? Então, não é só aumentar. É você aumentar proporcionalmente. Gente, me dá uma licença aqui só para ver, porque me parece que tem alguém pedindo para entrar. Ah, que surpresa, é a Vitória. Seja bem-vinda, Vitória. Continuando. Então, o que que acontece, ó? Só voltando aqui, essas figuras aqui, as três são semelhantes. Eu vou voltar, ô Gabi. O que eu quero que você entenda sobre figuras semelhantes é o seguinte: duas figuras ou mais são semelhantes, duas figuras quaisquer, quando uma é ampliação, redução ou é geometricamente igual à primeira. Ou seja, essa figura aqui, ó, é semelhante a essa, porque ela é uma ampliação dessa primeira aqui, sem deformidades, sem mudar a forma. Ou seja, o tanto que eu aumentei em um dos lados, eu aumentei nos demais, para que a figura não fique, digamos, deformada. Então, você pode até pegar como ideia de semelhança isso, Gabi, ó, que é uma ampliação ou redução da figura dada sem que haja deformidades, tá? Certo, Gabi? Beleza? Você quer ligar o microfone para falar alguma coisa? Para dizer o que você não entendeu? Hum? Certo. É o seguinte, ó. Eu só falei até agora de semelhança de figuras. Duas figuras são semelhantes quando uma delas é obtida a partir da redução ou a ampliação da outra, sem que haja deformidade, sem que a figura fique, digamos, deformada. Tipo assim, Gabi, ó, se eu pegar essa figura e simplesmente puxar ela assim, ó, com relação à figura anterior, ela fica deformada. Então, não é só aumentar para tornar as figuras semelhantes, é você aumentar ou reduzir sem que haja deformidade, sem que a figura fique deformada. Só isso. Certo, Gabi? Então, vamos lá. Continuando. Então, eu tinha colocado aqui, galera, ó, só dizendo que essas figuras, as três, são semelhantes. E aqui fica aí a ressalva, deixa eu só botar, opa, acabei mudando a figura de canto, galera, só um minuto. E não voltei para o lugar, só um minuto. Então, o que acontece? Nesse slide é importante destacar uma coisa aqui, galera, isso aqui, ó, que o símbolo de semelhança é esse tio, aqui, ó. Para eu dizer que essa figura um, a figura 2 e a figura 3 são semelhantes, você coloca esse tio aqui. Esse tio entre as figuras
se chama, é o símbolo de semelhança. Assim, Levi, é que tem que dar algum símbolo, né? E aí, para simplificar, para não ficar escrevendo, a figura 1 é semelhante à figura 2, você coloca, tem que escolher um símbolo. Não tem um significado assim, eles tinham que dar um símbolo, e aí escolheram esse tio aí, tá? Ok, Levi? Alan, Oi? mas como é que essas figuras são iguais, essas duas menores? São iguais à da F2, sendo que elas são menores do que a F2, e a F2 é maior do que aquelas duas É ali. aí Como que é que elas são tá. iguais? Entendi, Thalita. É aí que tá, ó. Eu não falei que as três figuras são iguais. O que eu disse é que as figuras são semelhantes. A ideia de semelhança é que elas são, para vocês, atualmente, a ideia de semelhança deve ser parecido, entende? Não é que é igual, é semelhante. E para ser semelhante, para construir figuras semelhantes, você obtém figuras semelhantes ampliando ou reduzindo uma determinada figura. Não confunda semelhante com congruente. Congruente significa dizer que as dimensões todas são iguais. Certo, Thalita? As dimensões são todas iguais. Por exemplo, essas duas figuras aqui, ó, são congruentes. Quer dizer que as medidas delas são todas iguais. Mas comparando a figura 1 com a figura 2, elas não são congruentes. Mas tem uma relação entre elas. Como uma ampliação da outra, a gente fala que elas são semelhantes. Tá bom? Ah, então se ampliar, mesmo ampliando, vai ser igual. Ou como é? Semelhante. Semelhante. Não fala igual porque é diferente. Você falar igual, vai estar totalmente errado. Você dizer assim, ó, essa figura 1 é igual à figura 2, tá errado. Tá certo? Ok, obrigada. Beleza, de nada. Então, continuando, ó. Então, vamos para a parte que vai interessar para a gente, galera, com relação a cálculos, que é a semelhança de polígonos. É aqui que a gente entra com a matemática envolvendo cálculo propriamente dito. Então, se você pegou mais ou menos a ideia de semelhança de figuras, a semelhança de polígonos, você não vai ter dificuldade, não. Agora, se concentra, tá? É o seguinte, ó. Dois ou mais polígonos são ditos semelhantes se duas coisas acontecerem. Necessariamente, duas coisas devem acontecer, tá? Primeira, possuírem ângulos homólogos, tá? Congruentes. O que é homólogo? Homólogo significa que está na mesma posição. Correspondentes. O que, Gabi? Vai ser sempre semelhantes? Sempre vai ser semelhante. Sua pergunta, o que? Sempre duas imagens são semelhantes? Não. Por exemplo, essa imagem 2 aqui, se você ampliar ela só assim, ó, ela não é semelhante à primeira, porque ela foi deformada. Então, não é só você ampliar ou reduzir, é você ampliar ambos os lados, ambas as medidas, de maneira proporcional. Quer dizer que se eu dobrar o tamanho dessa base, a altura também deverá ser dobrada, para que não aconteça aí um problema de deformidade, tá bom? Então, não é que é sempre semelhante, tá bom? Então, beleza, ó. Vamos para cá. Então, semelhança de polígonos, dois ou mais polígonos são ditos semelhantes só se essas duas coisas acontecerem. Primeiro, possuírem ângulos homólogos. O que é homólogo? Homólogo significa correspondente. Para nós, vai ser os ângulos que estão na mesma posição, tá bom? Congruentes. E a segunda coisa é que os lados homólogos, que estão na mesma posição, tá? Sejam proporcionais, tá? E aí eu vou relembrar um pouquinho sobre o que significa ter lados, tamanho dos lados proporcionais. Só para deixar claro aí, ambas as condições devem ser verificadas. Tanto essa primeira aqui, ó, como a segunda, tá certo? Então, eu coloquei aqui alguns exemplos só para a gente verificar se esses polígonos aqui, ó, são semelhantes, ó. Por exemplo, olha para essas duas figuras. São dois quadriláteros, né? São figuras que têm quatro lados. Para a gente verificar se esses dois polígonos aí são semelhantes, você tem que verificar duas coisas. Primeiro, os ângulos, todos os ângulos dele são congruentes, se comparados a o que está na mesma posição em um e no outro. Eu não estou perguntando se todos os ângulos aqui são congruentes. Não é isso. É se todos esses quatro ângulos, quando comparados a esses quatro ângulos, são congruentes. Então, vamos lá. Os ângulos que estão na mesma posição são congruentes, ó. 130, 130. 50, 50. 90, 90. 90 e 90. Então, os ângulos são congruentes. Então, essa primeira condição aqui, ó,
foi satisfeita, porque os ângulos correspondentes, tá, os que estão na mesma posição, são congruentes. Congruente significa a mesma medida, tá? E aí, Alan, como é que eu verifico se os lados são proporcionais? Tá? Os ângulos são congruentes, a resposta é sim, né? Dá para ver só pelas medidas, tá? Agora, como é que eu verifico a segunda coisa? Que os lados são proporcionais. Alan, às vezes os números são fáceis de você ver que se dobrou, ou se reduziu na metade, ou se, digamos, o que aconteceu com um lado e com o outro. Mas se eu não conseguir perceber tão fácil, o que que eu faço? É o seguinte, ó, se concentra no que eu vou falar agora. Dizer que os lados são proporcionais quer dizer que a divisão, a razão, entre cada lado correspondente dá sempre o mesmo valor. Como assim? Me digam aí no chat quem é que está na posição do 8, lá naquele quadrilátero menor. Quem é que está na posição do 8 no quadrilátero menor? É o 4, não é isso? Que é essa alturinha aqui, ó. Certo? Assim como quem está na posição aqui da base é 4 e aqui é 2. A posição do 10 lá é 5. E a posição do 5 aqui, opa, a posição do 5 lá no menor é o 2,5. Posso repetir, Levi? A minha pergunta é a seguinte: quem é que está na posição? Não sei se está. Meu áudio está baixo, tá? Se estiver baixo, eu posso ver se eu aumento aqui. Mas enfim, ó, quem é que está na posição do 8 aqui nesse quadrilátero menor? Então, a posição, quem está na mesma posição do 8 no quadrilátero menor? É o 4. Isso. Assim como quem está na posição do 5? É o 2,5. Quem é que está na posição do 10? É o 5. Quem é que está na posição do 4? É o 2. Como é que eu verifico que se esses lados são proporcionais? É o seguinte, galera, ó, presta atenção, porque é isso que a gente vai usar até o final da aula. Você vai verificar se esses lados que estão na mesma posição, se a divisão entre eles dá sempre a mesma coisa. Ou seja, isso daqui, ó. Se 8 dividido por 4, que é os que estão na mesma posição, é igual a 5 dividido por 2,5, que é igual a 10 dividido por 5, que é igual a 4 dividido por 2. Essas divisões, essas razões entre lados, entre esses lados da mesma posição, é verdadeira? Essa divisão dá sempre o mesmo resultado? 8 dividido por 4 dá quanto, hein? 2, né? 5 dividido por 2,5, né? Se você destacar aqui as vírgulas, multiplicar isso embaixo por 10, fica 50 dividido por 25, que dá 2 também. 10 dividido por 5 dá 2. E 4 dividido por 2 dá 2. Você percebe que quando eu divido lados que estão na mesma posição, chamados de lados homólogos, homólogo é isso, que está na mesma posição, tá? Quando você divide dois lados homólogos, você está vendo que dá o mesmo resultado? Todos estão observando isso? Quando eu divido lados que estão na mesma posição, dá o mesmo resultado? Como dá o mesmo resultado, a gente fala que esses lados são proporcionais. Então, para a gente, o que vai ser proporcional? Quer dizer que a divisão entre lados que estão na mesma posição dá o mesmo resultado, tá bom? Tem que dar o mesmo resultado. Pode ser qualquer um, exatamente, Levi. Isso mesmo. Desde que seja igual para todos. Exatamente isso. Tá bom? Beleza? Então, você observa que todos aqui dá o mesmo resultado. Que resultado é? É esse 2. Tá certo? Então, por causa disso, a gente conclui que já que essa condição aqui, os ângulos homólogos são congruentes? Sim. Estão na mesma posição, são congruentes. Os lados são proporcionais? Sim. Tá? Porque todas as divisões entre os lados dá 2. A gente conclui que esses dois quadriláteros são semelhantes. Foram, digamos, foi reduzido daqui para cá de maneira proporcional. Não teve deformidade. Deu para entender, galera, isso daí? Alguma dúvida até agora? Nenhuma dúvida? Ótimo. Fica concentrado aí, tá, galera? Porque tem muita coisa aí a ser falado sobre isso, mas a ideia da aula de hoje é só essa ideia mesmo, tá bom? Tem algumas, né, ramificações, mas a ideia central é essa daqui, tá bom? De boa, né? Tá, qualquer coisa vocês falam, tá bom? Então, beleza. Uma curiosidade que vai ser importante para nós. A gente viu que a divisão entre lados que estão na mesma posição dá o mesmo resultado. Deu 2, né? A divisão desse por esse dá 2, 2, 2, 2. Esse 2, ele tem nome, tá? Essa divisão entre os lados tem nome. O que é? A divisão entre lados correspondentes é chamado de
razão de semelhança, ou constante de proporcionalidade, ou razão de proporção. Você vai ver em alguns livros, dependendo do livro, esses nomes aí. Mas a gente vai se concentrar em razão de semelhança. Então, o que é a razão de semelhança? A razão de semelhança é justamente a divisão entre dois lados correspondentes. Ou seja, a divisão entre dois lados que estão na mesma posição. Então, se uma questão me perguntar, tá aqui essa figura, lá, esse quadrilátero aqui e esse. Qual é a razão de semelhança? Como é que você determina? É só pegar dois lados que estejam na mesma posição e dividi-los. Não precisa dividir todos, não. Depois que ele disse que são semelhantes, é só pegar dois e dividir. Tá certo? Então, só uma curiosidade que para nós vai aparecer muito, essa é a razão de semelhança. O que é a razão de semelhança? É exatamente a divisão entre lados correspondentes, tá bom? Então, como as duas condições foram satisfeitas, a gente conclui que esses polígonos, esses dois quadriláteros, são semelhantes. Beleza? Tá, vamos para outro. Ó, atenção. Agora, reduzindo, ó, ainda é quadrilátero, mas antes, ó, o que eu fiz foi reduzir, aliás, né? Era um quadrilátero maior com relação a um menor. Agora, a gente vai fazer o contrário. Você vai ter um menor e verificar se ele é semelhante a esse maior. A ideia é a mesma. Vamos verificar se eles são semelhantes. Como é que a gente faz? Confere primeiro os ângulos. Os ângulos homólogos, ou seja, os ângulos que estão na mesma posição, são congruentes? O que vocês acham? Sim ou não? Bota aí no chat. Ângulos que estão na mesma posição são congruentes? Vamos lá, vamos lá? Sim, né? Não, Gabriel, por quê? Ah, não estou assim depois? Tá, só para, né? Eu sei. Tá, então, os ângulos que estão na mesma posição são congruentes. Então, a primeira condição foi satisfeita. Agora, a segunda. Os lados são proporcionais? Vamos verificar. Como é que a gente verifica? Pega os lados que estão na mesma posição e divide um pelo outro. Olha, gente, deixa eu só falar uma coisa para vocês aqui. Escutem bem aqui o que eu vou falar. Ó, se concentra. Alan, se esse polígono tivesse virado, tivesse assim, digamos, se eu pegasse esse 60 e virasse assim, ó, pegasse essa figura e girasse, por exemplo, de modo que isso aqui, ó, ficasse encostado no chão, ficasse assim, ó, puxasse isso daqui para cá. Ele ainda seria semelhante? Se ainda assim fosse? Sim, seria. Porque como é que eu verifico que os lados são correspondentes? Porque às vezes, ó, nessa figura aqui, é fácil você identificar quais são as figuras correspondentes. Tá? É fácil, porque eles estão bem bonitinhos na mesma posição. Esse daqui também, tá? Mas pode ser que as figuras que venham, pode ser que não venham na mesma posição. Então, para você encontrar os lados correspondentes, você olha para os ângulos. Exatamente, Levi, ó. Como é que eu sei qual é o correspondente do 10? Escuta bem. Você já percebeu que é o 15, né? Porque estão na mesma posição aqui. Os ângulos, ó, estão na mesma posição. Certo? Ó, 110, 110, 60, 60, 120, 120, 70, 70. Estão na mesma posição. Mas vamos supor que não tivesse. Como é que você verifica quem são os lados correspondentes? É pelos ângulos, ó. O 10 aqui está entre quais ângulos? Entre 120 e 70, né? Quem é que está entre 120 e 70 lá? É o 15. Então, o correspondente do 10 é o 15. Então, você vai verificar se 10 sobre 15 é igual a 14 sobre 21, que é igual a 8 sobre 12, que é igual a 6 sobre 9. Ou seja, isso daqui. Os ângulos são congruentes, os lados são proporcionais, ó. Verificando. Essa igualdade é verdadeira? Essa igualdade aí, ó, divisão entre lados que estão na mesma posição, é verdadeira? Sim ou não? Eu não estou dizendo que precisa dar um número exato, não, viu? Estou perguntando só se dá igual. Sim ou não? Pois é. A resposta é sim. Dá o mesmo resultado, galera. Alan, mas aqui são números diferentes. Sim, mas quando você divide, dá o mesmo resultado. Deixa eu te mostrar, ó. Só simplificando, ó. Tá vendo esse 10 sobre 15? Simplifica ele. Simplifica ele por... dá até para fazer desenhando aqui, ó. Vê se, agora que eu tô vendo que eu tenho como fazer esse negócio de caneta, ó. Beleza, vê se dá para arriscar, ó. Ah, que doideira, que eu gostei. Peraí, volta. Peraí. Ah, que beleza. Tem caneta, ó. Descobrindo, ó. Então, o que acontece? Esse 10 e esse 15. Ah, que beleza. Simpli... Simplificando aí, ó, o 10 e o 15, tá? E eu acho que eu tô sem destreza, mas simplificando esse aqui, ó, você vai observar simplificando por 5, tá? Isso aqui vai ficar 2, olha a letra do tio.
2 sobre 3. Não é assim? Simplificando por 5, ó. Peraí, deixa eu completar. Lindo! 2 sobre 3. Aqui, ó, simplifica por 7. Simplifica por 7, em cima e embaixo. Por 7 aqui fica 2. E aqui... Não, gente, não, só falar mesmo. Deixa eu tirar aqui. Ctrl V, volta. Ah, não volta mais não, beleza. Já risquei meu slide. Eu acho que é só apagar, deve ter alguma coisa de apagar aqui. Tá aqui, apagar todas as ações de tinta do slide. Pronto. Então, beleza, ó, o que acontece? Beleza, aqui, ó. Então, o que acontece? Simplificando aqui por 5 e por 5, deixa eu mudar aqui, porque eu acho que eu acabei colocando outro. Pronto, certo mesmo. Ó, simplificando esse e esse por 5, tá? Você vai ver que vai ficar 2 sobre 3. Aqui, simplificando por 7 em cima e embaixo, 14 por 7 dá 2, e 21 por 7 dá 3. Fica 2 sobre 3. Ou dividido por 12. Simplifica por 4 em cima e embaixo. Fica 2 sobre 3. E aqui, simplificando ambos por 3, fica 2 sobre 3. Então, galera, ó, apesar de não parecer, essas divisões dão todas iguais a 2 sobre 3. Tá certo? Então, 2 sobre 3, digamos, é o resultado da razão de cada um. Como todas deu o mesmo resultado, então a gente pode dizer que os lados são proporcionais. Como os ângulos são congruentes e os lados são proporcionais, a gente fala que esses polígonos são semelhantes. E o detalhe, galera, ó, o que é esse 2 sobre 3 mesmo? Chat, vamos lá, todo mundo. O que é esse 2 sobre 3? Bora? Razão de semelhança, exatamente. Então, esse 2 sobre 3 é chamado de razão de semelhança ou constante de proporcionalidade. Muito bem. Tá, uma curiosidade, galera, ó. Escuta o que eu vou falar agora, porque isso pode ajudar em questões, tá? Piscadinha no olho. Ó, escutem aí. Se a razão de semelhança deu 2 sobre 3, tá? E 2 é menor que 3, faz sentido você pensar que a razão construída aqui foi do menor para o maior. Ou seja, foi de um número menor, desculpa, de um polígono menor para um maior. É diferente do anterior, galera, ó. No anterior, você tinha esses dois aqui, a razão de semelhança deu 2, né, ó? 2, que é 2 sobre 1. Ó, imagina que aqui ao invés de 2, tem 2 sobre 1. Como o 2 é maior do que o 1, tá? Quer dizer que a comparação foi do maior para o menor. Como é aqui, ó, do maior para o menor. Deixa eu voltar para o outro exemplo, que é melhor de explicar. Ó, a razão de semelhança deu 2/3, não foi? 2 sobre 3. Então, quer dizer o quê? Ó? Como a razão de semelhança deu 2 sobre 3, significa dizer que a comparação foi feita do número menor, ou seja, de um polígono menor, para um maior. Então, se a razão de semelhança deu 5 sobre 7, a razão de semelhança deu 5 sobre 7, quer dizer que foi do menor para o maior, porque 5 é menor que 7. Se a razão de semelhança deu 10 sobre 2, ou melhor, 10 sobre 3, quer dizer que a comparação feita foi do maior para o menor. Tudo bem? Deu para entender essa ideia aí? É só uma curiosidade, mas que pode ser útil aí nas questões, tá bom? Beleza? Então tá aí. Eu não entendi ela. Explico. É o seguinte, ó. Quem foi que perguntou? É a Thalita, da manhã. Thalita, seguinte, ó. Você viu que a razão de semelhança aqui deu 2/3. 2 sobre 3. Então, peraí. Deu 2 sobre 3. Como o 2 aqui, ó, é de um número menor para um maior. O 2 não é menor que o 3? Então, veja, o de cima é menor que o de baixo. Como o de cima deu menor que o de baixo, ó, o que a gente pode concluir? Que se eu não estivesse vendo os polígonos aqui em cima, vamos supor que não tivesse essa figura. Mesmo não tendo a figura, eu posso afirmar, com certeza, que a comparação das figuras foi de uma figura menor para uma maior. Porque aqui, ó, o 2 não é menor que o 3? Ó, foi do 2 o 3. É 2 comparando com o 3. Então, a gente pode dizer que foi de uma figura menor para uma maior. Certo, Alida? É diferente se fosse ao contrário, se fosse 3 sobre 2. Entendi. Pronto, se tivesse 3 dividido por 2. Como 3, ó, imagina que fosse 3 sobre 2. Não vou riscar mais não, mas tudo bem. 3 sobre 2. Então, a gente pode dizer que foi da figura maior para menor, que seria o contrário. Tá bom, Thalita? Certo, obrigada. De nada. Então, como os ângulos homólogos, ou seja, que estão na mesma posição, são congruentes e os lados são proporcionais, o que a gente conclui?
que esses polígonos são semelhantes. Beleza, gente? Alguma dúvida até aí? Alguma dúvida? Não, né? Maravilha. Ótimo. Beleza. Pronto. Eu botei mais uma verificação agora. Alan, Fala, Deus. Oi? Tá alto demais aqui pra na... mim. Ah, desculpa. desculpa, Fala. na razão de semelhança, se os números Hum. em cima e embaixo for igual. Quer dizer que a figura foi comparada, se der igual, quer dizer que a razão de semelhança é 1. Esse é 2 sobre 2 é 1, sabe? Quer dizer que a Sim, se figura for não igual. aumentou nem diminuiu. Continuou Oi? do mesmo jeito. Se a razão de semelhança deu igual, aqui deu 1 sobre 1, ou 2 sobre 2, ou 3 sobre 3, quer dizer que a figura não mudou de tamanho. A figura permaneceu com o mesmo tamanho. Porque a razão de semelhança, quando dá aqui em cima igual de baixo, o resultado dá 1. E quando você multiplica em cima e embaixo por 1, não altera nada. Entende? Sim, gente. Certo? Maravilha. Obrigada. Então, de nada. Ó, preste atenção nesse exemplo, porque a gente vai usar a mesma ideia, mas é em triângulos, e aqui eu preciso que vocês tenham atenção. Ó, ao invés de colocar os ângulos, para começar, né, para verificar se eles são semelhantes, eu preciso verificar se os ângulos homólogos são congruentes, certo? Vamos verificar se os ângulos são congruentes. Ao invés de colocar as medidas dos ângulos, eu coloquei só digamos, as representações das medidas. Ou seja, mesmo você não sabendo quanto é esse ângulo, e também não saber, como aqui é uma linha e uma linha, a gente conclui que eles são, apesar de não saber o tamanho, eles têm a mesma medida, certo? Então, ao invés de colocar as medidas dessa vez, eu coloquei só a representação, tá bom? Então, vamos lá. Eles possuem os mesmos ângulos? 2, 2, 3, 3. Possui. Então, os ângulos são congruentes? São. Ok. Agora vamos para os lados. Quando você pega os lados, aqui você tem que ter muita atenção. Porque eu disse para vocês, para verificar, para você verificar se as figuras estão na mesma posição, você olhasse para os ângulos. Ou seja, não é só pegar assim, ó, vou ver aqui, 18 sobre 48, 24 sobre 36, 36 sobre 72. Não é assim. Para você pegar os lados proporcionais, formar a razão correta, você vai para os ângulos. Tipo assim, ó. Vamos lá, para esse 36 aqui. O 36, ele está entre os ângulos 3 e 2, ó. Certo? Ou, se você quiser, de frente ao ângulo 1. Tá bom? Não influencia no tamanho dos ângulos, Levi. Ele está perguntando, essas linhas influenciam nos ângulos? Não influenciam, mas é só para dizer que esses três ângulos aqui nesse triângulo, se comparado aos outros, a desse outro triângulo tem a mesma medida. Tá bom, Levi? É só para indicar que os ângulos são congruentes. Tá bom? Maravilha. Então, agora vamos ver os lados, são proporcionais. Para montar a proporção, não é só pegar, eu acho que é esse. Não, você vai olhando para os ângulos. Tipo assim, ó, 36 está entre 3 e 2. Você vai lá no triângulo e vê quem está entre 3 e 2. É o 72. Então, os correspondentes são esses, 36 e 72. Ok. Agora vamos para o 18. O 18 está entre 1 e 3, né? Eu quero vocês respondendo no chat. Lá no outro triângulo, quem é que está entre 1 e 3? Quem é que está entre 1 e 3 lá no outro triângulo? Vamos lá? Isso, exatamente. Não é só você. Veja, o correspondente do 18 não é o 48, é o 36. É como, não sei se você está observando, é como se eu tivesse virado esse triângulo aqui, ó, 180 graus. Tivesse pegado essa ponta aqui, ó, e colocado aqui, ó, para cá. Tivesse virado o triângulo. Tá certo? Então, mesmo que você não perceba o modo de que foi virado o triângulo, não precisa. Porque é justamente olhando para os ângulos, você não vai ter que ficar virando a cabeça, ou virando a prova na hora, virando a tela lá do celular. Então, para você não ter esse problema, você vai olhando só para os ângulos, ó. Entre 2 e 3 é o 36, entre 2 e 3 é 72. Então, vou pegar 36 sobre 72. Vamos lá. Entre 1 e 3 é o 18. Lá, entre 1 e 3, 36. Então, pega 18 por 36. Entre 1 e 2, aqui é o 24. Entre 1 e 2, aqui é o 48. Então, as proporções que eu vou montar são essas daqui, ó. Que eu fiz o favor de já botar o resultado, ó. 36 por 72 dá o mesmo resultado que 18 por 36, que é o mesmo resultado de 24 sobre 48. Claro, gente, simplificando, tá? Ok? Simplificando aqui todos ao máximo,
todos eles dão igual a 1/2. Tudo bem? Então, esses dois triângulos são, sim, semelhantes, porque os ângulos são congruentes e os lados são proporcionais. E esse 1/2, só para ficar, né, o registro, é a razão de semelhança. Mesma coisa que eu falei da vez passada. Ó. A razão de semelhança de 1/2 quer dizer que eu comparei uma figura menor com relação a uma maior. Tudo bem? Alguma dúvida aí, gente? Não? Nenhuma dúvida? Só para ficar o registro. Quem está assistindo a aula, coloca aí oi. Certo. Muito bem. Ok. Então, maravilha. Beleza. Tem uma galera aí, realmente. Maravilha. Beleza. Pronto. Então, diante disso, vamos lá. Conclusão, esses dois polos são semelhantes. Se concentra, galera, que eu estou quase encerrando, tá bom? Se concentra. Tá bom, gente. Ok. Chega de oi. Ó, atenção. Conclusão. Ou seja, como é que a gente verifica ou melhor, como que a gente verifica que dois pólios são semelhantes? A gente já viu, né? Os ângulos correspondentes, tá? São congruentes e os lados são proporcionais. E se eu afirmar assim, gente, ó, escuta aí, se concentra, parou o chat, não esqueça do que a gente conversou. Vamos lá, ó. Conclusão. Tá vendo esses dois pentágonos? Eu peguei pentágono aqui, mas pode ser qualquer figura, qualquer polígono, tá? Pode ser um hexágono, pode ser um octógono, ou qualquer polígono, tá? Se você tem dois polígonos, se eu digo que esses polígonos são semelhantes, o que você deve concluir? Primeira coisa. Aliás, você conclui logo duas coisas. Primeiro, com relação aos ângulos, ou seja, os ângulos estão na mesma posição, têm a mesma medida, então quer dizer que o ângulo A, tá? Se for o correspondente dele for esse A', o A é congruente à linha, ou seja, tem a mesma medida. Não sei se vocês se lembram do ano passado, mas o símbolo de congruência é esse igual com uma barrinha a mais. É como se fosse 3 barrinhas. Certo? Certo? Se concentra aí, Laura, vamos lá? Então, ó, o A tem a mesma medida que o A', o B a mesma medida que o B', o C que o C', o D que o D' e o E', ok? Todos esses ângulos correspondentes têm a mesma medida, tá bom? Beleza? Então, a primeira coisa que a gente fala é a respeito dos ângulos. E a segunda é a respeito dos lados, tá? Se esses polígonos são semelhantes, o que você deve entender? Que o AB, esse lado aqui, ó, AB, sobre a linha B', dá um resultado. O resultado é o mesmo. Se você pegar BC sobre B'C', CD sobre C'D', DE sobre D'E' e EA sobre E', Ou seja, essas razões aqui dão todas o mesmo resultado. Só porque eu estou dizendo que dá o mesmo resultado, eu não estou dizendo que AB é igual a BC, não. Eu estou dizendo que quando tu dividir os dois, o resultado é o mesmo. A gente viu, naqueles triângulos, os números não eram iguais. Mas quando tu dividir os números, o resultado é o mesmo. Então, esse resultado são todos iguais, eu chamei essa igualdade toda de K, e esse K é exatamente a nossa razão de semelhança ou constante de proporcionalidade. Beleza? Foi isso que a gente aprendeu no aula de hoje. Deu para entender, gente? Alô? Oi? O que é essas aspasinhas? Essa aspa é um apóstrofo, na verdade. É só para diferenciar esse A desse A, para não ficar botando assim, ó, AB sobre AB. E também para não usar um monte de letra. Só para dizer que é correspondente. Mas se você quiser chamar aqui de F, G, H e J, não tem problema não. É só para diferenciar uma letra da outra. Tá bom? Certo. Só para diferenciar uma da outra. Então, esse K é chamado de razão de semelhança ou constante de proporcionalidade. Vou te dizer, gente, qual é o modo que é mais cobrado em questões com relação a isso daí. O que ele faz? Ó, presta atenção. Vou pegar aquele exemplo do triângulo, que é mais fácil. Ó. Esse triângulo aqui foi dado os lados, né? Tá? Mas o que normalmente se cobra? Faz assim, ó. Ele coloca aqui 36, 72, e aqui dá os 3 lados do triângulo, tá? E aqui ele bota x e y. Depois eu responder as perguntas, tá? Ok? Ele coloca aqui, ó, no lugar do 18 e o 24, ele coloca x e y. Aí o que você faz? Como é que você encontra o valor de x e y? Você faz a proporção. Ele diz, considere que esses triângulos são semelhantes. Aí o que você faz? 36 sobre 72
é igual a 18 por 36. Ou, desculpa, é igual a x sobre 36. E aí tu resolve meio pelos extremos, tu encontra o x. A gente vai fazer isso questões na lousa sobre isso. Hoje eu estou apresentando até a teoria. O que eu quero que fique registrado na aula de hoje é que polígonos são semelhantes e implicam em duas coisas. Primeira, os ângulos são congruentes e os lados são proporcionais à segunda coisa, tá bom? Os três traços é para dizer que são semelhantes ou é o K? Os três traços significa congruente, só para dizer que esses ângulos aqui são congruentes, tá bom? Beleza. Então, deixa eu encerrar a aula de hoje só com uma propriedade muito importante, tá? Que pode ser útil também em questões. É uma propriedade, né, vinda da definição direta de semelhança, tá? É o seguinte, ó, propriedade. Veja bem. A razão entre os perímetros, soma dos lados, de polígonos semelhantes, é igual à razão de semelhança, ou seja, igual à razão entre os lados. Ah, não entendi nada. É o seguinte, ó, lembra desses dois triângulos que a gente viu nesse instante? Né? A gente viu que, qual é a razão entre os lados mesmo? Um meio, né? A razão entre dois lados quaisquer, correspondentes, né? Dá um meio. Pegar esse dividido por esse dá um meio, esse dividido por esse dá um meio, e esse dividido por esse dá um meio. Certo? Todos dão um meio. Agora, se a gente for pensar a razão entre os perímetros, qual é a razão entre os perímetros? Vamos lá, vamos ver qual é o perímetro disso aqui, ó. O perímetro é a soma dos lados, né? O perímetro desse, tá bom, aqui fica 60, 78. O perímetro desse menor é 78. E o perímetro desse maior, somando logo esses dois, que é mais fácil, ó. Aqui dá 120, 156. O perímetro desse é 78 e esse é 156. Se você dividir os dois, ó, 78 dividido por 156, adivinha quanto é que dá? 1 meio também. Ou seja, se você pegar a razão entre dois lados ou a razão entre os perímetros, o resultado é sempre o mesmo. É sempre o mesmo e igual a quanto, lá? Igual à razão de semelhança. Ou seja, a razão de semelhança ela pode ser encontrada pela razão entre os lados ou a razão entre os perímetros dos polígonos. Só isso. Deu para entender aí, galera? Alguma dúvida? Eu não entendi muito bem, Alan. É o seguinte, a razão de semelhança, que é esse 1 meio, é a divisão entre dois lados que estão na mesma posição. Foi isso que a gente aprendeu? Tudo bem? Sim. Aí o que acontece? Uma propriedade de semelhança é a seguinte, que essa razão, 1 meio, também é igual à razão entre os perímetros, tá, Litor? Se tu pegar o perímetro desse daqui, o perímetro é a soma dos lados. Se tu somar os lados, dá 78. E se tu pegar o perímetro desse, dá 156. Se tu dividir o perímetro de um pelo perímetro do outro, ó, 78 por 156. Adivinha quanto é que dá o resultado? 1 meio. Então, o que que essa... Só um minuto. Opa, saí aqui. Só um minuto, gente. Acabou saindo. O que que essa propriedade está dizendo? Essa propriedade está dizendo isso daqui, ó. Que a razão entre os perímetros de dois polígonos semelhantes é também igual à razão de semelhança. Ou seja, a razão de semelhança não é só obtida pela divisão entre os lados. Pode ser obtida através da divisão entre os perímetros também. Só isso, Thalita. Ok? Certo. Tá bom? Então, eu vou... nosso slide serve por aqui, eu vou mandar para lá. Deixa eu só interromper a gravação. Só um minuto, gente. Por favor. Deixa eu tirar aqui a gravação.